Olá, meu irmão, minha irmã da Igreja Batista da Pituba, meu querido amigo, minha querida amiga, juntos em mais uma celebração. E nesta manhã, uma celebração especial, domingo de Páscoa, dia da vitória de Jesus sobre a morte, dia que celebramos a certeza da nossa vitória. Nos rendemos a Ele, aquele que foi capaz de, movido pelo amor, entregar o seu único filho para experimentar morte dura, cruel, morte sacrificial na cruz do Calvário, por mim e por você. Graças a Deus, a morte não pôde escrever o fim da história. Mas no domingo pela manhã, Jesus ressuscitou. Glória a Deus! E é isso que estamos celebrando aqui nesta manhã. Mas antes eu quero lembrar você que nós temos um grande grupo de pessoas enfrentando dificuldades nesse tempo de pandemia e precisamos socorrê-las. Então nós criamos a campanha SOS Cesta do Amor. Oferte para essa campanha e participe conosco desse mover da Igreja Batista da Pituba para socorrer dezenas e dezenas de famílias a cada mês com uma cesta básica substanciosa que dá para alimentar famílias com algumas pessoas ao longo do mês. Seja você mais um a se unir a nós. Nós também temos os nossos PGMs, pequenos grupos multiplicadores, que se reúnem semanalmente. E esses pequenos grupos têm o propósito de conhecer mais de Deus, orar um pelo outro, firmar relacionamentos e principalmente multiplicar discípulos, atrair mais pessoas para Cristo Jesus. Una-se a nós, entre em contato com a Andressa, que ela vai te passar toda a orientação para você ser mais um integrante dos PGMs da Igreja Batista da Pituba. A nossa escola bíblica discipuladora é bênção. Hoje pela manhã, muitas classes abençoadas. Não fique de fora. Pastor, eu posso estudar o quê? Pode estudar a Bíblia, Antigo, Novo Testamento. Você pode estudar sobre conflitos da vida, problemas emocionais. Você pode estudar sobre relacionamento conjugal e questões familiares. Você pode estudar sobre capacitação para se tornar líder. E você pode estudar sobre diversos outros temas. Nós temos classes para todas as faixas etárias e até uma classe em inglês, para você ao mesmo tempo que estuda a Bíblia, aprimorar o seu inglês. Não fique de fora, seja aluno da Escola Bíblica Discipuladora. Nesse tempo de pandemia, nós estamos na reforma de nossa igreja, enfrentando grandes desafios e dependendo de Deus e que o toque do Senhor alcance seu coração para que você, movido pelo seu espírito de liberalidade, oferte com alegria para a nossa reforma. Então, não se detenha quando Deus, com o seu Santo Espírito, tocar o seu coração, mas oferte com amor e com alegria para que a gente possa concluir essa etapa final e reinaugurarmos nosso santuário com muita alegria no coração. Seja você mais um ofertante da nossa reforma e também para as cadeiras alcochoadas que compramos para o santuário. Cada cadeira custa R$300. Faça a sua doação, faça a sua oferta, não fique de fora. Neste tempo de pandemia, o melhor passo a ser dado pelos crentes em Cristo Jesus é orar. Orar, orar e orar. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, diz o Senhor. Então, vamos buscá-lo de todo o coração em oração, 3 vezes por dia, 6 horas, 13 horas, 21 horas, mover de oração pelo nosso Brasil e pela vitória contra essa enfermidade. E lembre-se de colocar diante do Senhor a oração em favor daquelas pessoas que estão enfrentando batalha contra a Covid. Inclusive, o nosso irmão Antônio, viu? Irmã Eugênia e seu filhinho Marcos estão aí lutando contra essa enfermidade e nós precisamos realmente glorificar o nome do nosso Deus, porque Ele já está agindo como médico dos médicos na vida dele, como agiu na vida de tantos outros, como por exemplo o irmão Eclésio, que ontem teve alta do hospital, já está em casa. Louvado seja o nome do Senhor. Oração nunca é demais. E por falar nisso, baixe sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Querido Deus, amado Pai, nós te buscamos em oração. E nesta manhã, com muita alegria, para te agradecer pela vitória de Jesus sobre a morte. Obrigado, Pai, que o apóstolo Paulo levanta a questão. Ó morte, onde está, ó morte, a tua vitória? Porque a vitória é do Senhor. Quando o inimigo pensou que tinha triunfado, Jesus pisou na cabeça do inimigo, mostrando que Ele é o todo vitorioso e pode garantir vida eterna a todo aquele que crê. Seja exaltado, Senhor. Muito obrigado. Tu que tens poder para trazer
da morte à vida, como fez com seu filho, tem poder também para levar cura aos que estão enfermos. Tem também poder para resolver o problema da vida dessa pessoa que ora comigo. Por isso, Pai, nós te pedimos, vai ao encontro deste coração que precisa da tua paz, da tua graça, da tua cura e age com poder e graça em sua vida. Nós cremos que os teus ouvidos estão inclinados à nossa oração. Cremos também que o Senhor nos ama e deseja continuar a abençoar aqueles que confiam no Senhor. Então, Pai, eis aqui um grupo de pessoas com fé no Senhor, vem e atende a nossa oração. Aceita também a nossa oferta, a oferta de vida, a oferta dos nossos bens, a oferta dos nossos dízimos. Aceita, Pai, pois fazemos com alegria e com singeleza de coração. Abençoa os demais momentos deste culto, quando vamos celebrar a ceia do Senhor neste domingo de Páscoa, em nome de Jesus. Amém. Plano pra salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu. Resgate e salvação, encheu teu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Um plano pra salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu. Resgate e salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou, me libertou. Jesus,
sobre todos, veio pra salvar, Ele me salvou. Ele pagou o preço da minha salvação. 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 Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, Ele me salvou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, Ele me salvou. Neste domingo de Páscoa eu quero convidá-lo a refletir comigo sobre a Páscoa como um tempo de reconciliação. Então, Páscoa é tempo de reconciliação. Eu quero ler com você o texto da Palavra de Deus que se encontra em Romanos capítulo 5, versículo 11, que diz assim: também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora temos recebido a reconciliação. Sim, em Cristo Jesus, pelo que Ele fez por nós, nós recebemos a reconciliação. Reconciliar é tornar a harmonizar aquilo que tinha sido prejudicado, perturbado, quebrado. Um relacionamento, por exemplo, que foi perturbado, que foi rompido, que foi quebrado. Quando ambos se perdoam, há então paz, reconciliação, junta os laços, amarra os laços que foram quebrados. Isso é reconciliação. No livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29, nós vemos assim: Deus fez o homem reto, mas os homens buscaram muitos artifícios. Então Deus, quando criou o homem de maneira reta, perfeita, para um relacionamento de paz, de amor, de comunhão plena com Ele. Mas os homens criaram muitos artifícios, e a consequência desses artifícios nós chamamos de pecados. E Romanos capítulo 3, versículo 23 declara piamente: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e se afastaram de Deus. É a consequência do pecado. Sem outra alternativa, ao ser humano só resta realmente a reconciliação com Deus. Ele se tornou perdido, sem encontrar rumo para a sua vida espiritual, sem certeza do seu amanhã, e Deus se compadece de toda a raça humana e promove então os meios para esta reconciliação. Em primeiro lugar, eu quero destacar para você a necessidade da reconciliação com Deus. Na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 10, diz assim: se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então a morte de Jesus nos deu possibilidade de reconciliação. Por quê? Porque o que nos afasta de Deus é o pecado. Os artifícios que o homem criou, os artifícios que o homem procurou desenvolver, são os pecados que fizeram com que ele se afastasse de Deus. Lembre-se que nós lemos: todos pecaram e destituídos, afastados estão da gloriosa presença de Deus. Então, na morte de Jesus, nós tivemos a reconciliação. Por quê? Porque o pecado é a causa da separação, do rompimento do relacionamento. Então, o perdão do pecado seria a forma de reconciliação. E não há perdão de pecados sem derramamento de sangue.
Jesus veio como um cordeiro que foi levado à cruz. Ele morreu, ele se sacrificou, o seu sangue foi derramado. E com isso, então, ele nos dá a possibilidade de sermos justificados. Por quê? Porque nós temos a culpa por tudo que fizemos. Mas ele, o Filho de Deus, se deu na cruz por nós como um sacrifício para tirar a nossa culpa. Então, meu querido, então, minha querida, pela morte de Jesus, nós somos reconciliados. Então, o texto de Romanos 5,10 diz claramente na parte A: se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, exatamente porque Jesus, como um cordeiro, foi até a cruz, derramou o seu sangue e pagou o preço pelos nossos pecados. Então agora nós somos justificados quando cremos em Jesus, quando o aceitamos como aquele que veio de Deus para trazer o perdão do pecado e promover esta reconciliação. E o texto diz: agora já reconciliados, nós temos a vida, somos salvos para a vida. Ou seja, Jesus morreu, mas ele não ficou morto. Ele pagou o preço, cumpriu o seu propósito, derramou o seu sangue, mas se ele ficasse morto ali, não teria esperança de vida. Então ele venceu a morte. No domingo pela manhã, quando as mulheres foram cuidar do corpo de Jesus, a porta estava aberta, a pedra estava removida e o lugar estava vazio, e tinha um anjo lá aguardando e disse: ele não está aqui, ele ressuscitou. Pode dar um glória a Deus? Louvado seja Deus, amém, aleluia. Jesus ressuscitou. É a vitória de Jesus sobre a morte que nos garante vida. Então o texto diz: estando já reconciliados, seremos salvos para a vida. Em segundo lugar, eu quero falar com você sobre os resultados dessa reconciliação com Deus. O principal resultado da reconciliação com Deus, no sentido vertical, na minha relação com o meu Deus, é exatamente a reconciliação horizontal. A situação agora é outra. A harmonia já está restabelecida, já não há mais dificuldades. Agora ela se projeta para os lados, para o outro, para o próximo, para os nossos relacionamentos interpessoais. Agora eu devo ter reconciliação com todas as pessoas com as quais meus relacionamentos foram quebrados, todas as pessoas com as quais meus relacionamentos foram interrompidos por algum erro meu ou por algum erro dele ou dela. Não importa, o que importa é que Deus nos chama à reconciliação com o outro. Então, é preciso que a gente dê uma parada e propor para nós mesmos alguns passos. Eu quero citar só 3. Primeiro, eliminar aquelas mentirinhas que geralmente soltamos. Essas mentirinhas, elas interferem no relacionamento interpessoal. Às vezes a gente pensa uma coisa que não é verdade e sai falando e depois não tem mais como recuperar. Então toda vez que você vir uma situação que for suspeita, antes de espalhar uma mentira, pense: opa, eu tenho que procurar o vínculo da paz. Então vamos investigar, vamos averiguar, e se for verdade eu não vou romper o relacionamento. Vou procurar, vou esclarecer, vou ajudar, vou aconselhar, vou exortar. Esse é o meu papel como cristão. Segundo, as palavras duras que proferimos devem ser retirada da nossa vida, retirada pela raiz. Com muita facilidade nós usamos palavras duras e normalmente com as pessoas que queremos bem, principalmente os de dentro de casa. A gente normalmente é muito polido, muito educado com os de fora, com os clientes, com as pessoas, com os amigos, com os vizinhos, mas com os de dentro de casa, mamãe, papai, ou às vezes o esposo, a esposa, o filho, a filha, a gente é duro, a gente é cruel, a língua é ferina. Cuidado. Então, as palavras duras que proferimos devem ser interrompidas. Propor eliminar de nossa vida esse tipo de atitude. E em terceiro e último lugar, os gestos bruscos que fazemos. Sabe, essas reações intempestivas que vêm de dentro, parece que a gente não tem controle. Opa, você não tem, mas o Espírito Santo de Deus tem. Posso ouvir um amém? Louvado seja Deus. Na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 3, diz assim: façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Conservar significa que é algo que tem que fazer parte da sua vida e ser conservado. O vínculo da paz, a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Ainda Colossenses capítulo 3, versículo 14, diz assim: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito.
Então o texto está falando de um elo perfeito, algo que liga as pessoas. E esse elo que liga as pessoas não é um elo frágil, não é um elo cheio de erros, de marcas, de mácula. Não, ele é perfeito, porque ele é movido pelo amor. Então procure relacionar o perdão com o vínculo da paz, o elo perfeito que é proposto pelo amor, e a sua vida será profundamente abençoada. Eu, se fosse você, faria o seguinte: eu leria a carta aos Efésios, do primeiro ao último versículo, várias vezes, até que a gente se convença de que a nossa vida não pode ser vivida, sendo que o relacionamento horizontal ainda haja ruptura. É preciso propor reconciliação. Páscoa é tempo de reconciliação, é tempo de pensar: se Deus mandou o seu Filho para perdoar uma raça humana cruel, desobediente, que virou as costas para ele, que zomba dele, não seria o nosso caso também perdoar os demais? Então é preciso distribuir perdão que Deus já nos concedeu, já fomos alvos desse perdão, e agora nós repartimos esse perdão. Agora que nós nos reconciliamos verticalmente, agora nos reconciliaremos horizontalmente. Colossenses capítulo 3, versículo 14 diz assim: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. O perdão que Ele nos concedeu é motivação, é força para nos impulsionar a perdoar quem nos magoou. Posso ouvir um amém? Glória a Deus, louvado seja Deus. Então, meu querido, o segredo é compreender o perdão do Senhor por você. Ainda na carta aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 14, nós vemos: pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade. Havia então a barreira entre as pessoas, havia então um muro, e Deus destruiu, e no lugar dos muros Ele construiu pontes, para que você possa chegar do outro lado, olhar no olho da pessoa e dizer: eu te amo no amor do Senhor, eu quero te perdoar. Se você tem carregado marcas, mágoa, dor, revolta, angústia contra a pessoa há muitos anos, é hora de parar. É hora de lembrar que Páscoa é tempo de reconciliação. O efeito da reconciliação vertical é a reconciliação horizontal. Afinal, Páscoa comemora a libertação. Liberte-se da mágoa, liberte-se do rancor, liberte-se da dor, retire do seu coração. Cristo nos libertou e Ele vai nos ajudar a também libertarmos desse nosso tropeço, ou desses nossos tropeços que cometemos ao longo da história, que alguém cometeu contra nós. Colossenses capítulo 1, versículo 22 diz assim: agora vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, a fim de perante Ele vos apresentar santos, sem defeitos e irrepreensíveis. Para que isso aconteça, a reconciliação não deve parar na vertical, ela deve também ter o seu efeito no sentido horizontal. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Em terceiro lugar e por fim, quero dizer que essa reconciliação que a Páscoa nos exorta, nos ensina, nos lembra e requer de nós, é pré-requisito para o verdadeiro adorador. Você quer adorar a Deus em espírito e em verdade? Então, reconciliação vertical e reconciliação horizontal. Ela, aliás, é uma mudança esperada na vida daquele que se diz cristão, que foi alcançado pelo perdão de Cristo. É condição para a celebração sincera, honesta, até mesmo desta Páscoa de hoje de manhã. É condição sine qua non para você realmente adorar a Deus em espírito e em verdade. Lembre-se do que Jesus ensinou em Mateus capítulo 5, lá no Sermão da Montanha, versículo 24. Ele diz assim: vai, reconcilia-te primeiro com teu irmão. Depois, então é pré-requisito, depois vem apresentar a sua oferta, a sua adoração, o seu culto. Vai e reconcilia-te primeiro com teu irmão. Você está com mágoa com alguém? Ore agora a Deus e confesse, pedindo o perdão a Ele. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 8 diz assim: por isso, celebremos a festa, não com fermento velho, nem com fermento de maldade e da perversidade,
mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Deus quer vida íntegra, adorador verdadeiro, adorador que leva a sério a vida cristã. Eu sei que você é assim. Então, meu querido, segura na mão de Deus, peça força a Ele, ore a Ele pedindo perdão pela mágoa, pela dor, pelo rancor que você tenha contra alguém. É hora de reconciliação. E que Deus nos abençoe, porque o que Ele espera é uma adoração feita por uma vida reconciliada com Ele e com o próximo. É isso que Deus espera de nós. Que esta Páscoa seja a força de Deus para te mostrar que qualquer que seja a barreira que você esteja enfrentando, você vai vencer. Tanto a barreira das adversidades, das enfermidades, quanto a barreira dos relacionamentos. Que Deus te abençoe e que nesta manhã você diga, assim como Jesus venceu a morte, eu sou vencedor ou vencedora e vou vencer essa batalha e essa mágoa vai sumir da minha vida. Não terei mais problema para me reconciliar com quem quer que seja, porque se Deus me perdoou, eu também perdoarei. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Deus, amado Pai, eu coloco agora esta vida diante do Senhor, pedindo a Tua graça, o Teu favor, e que agora, Senhor, quando vamos celebrar a ceia, rememorando aquele momento maravilhoso, vitorioso de Jesus, mesmo que Ele tenha experimentado o sacrifício na cruz, a dor dos cravos, a dor dos espinhos, a dor da crucificação, a dor da escuridão do túmulo, mas no domingo pela manhã, Ele rompe com toda a derrota, dizendo, eu venci a morte. Deus amado, muito obrigado, porque hoje nós podemos celebrar a vitória de Jesus sobre a morte. Em nome dele nós te pedimos, abençoe essa vida que ora comigo agora. E que ela possa estar dizendo, Pai, perdoa a mágoa, o rancor que eu tenho guardado no meu coração. Pai, eu te confesso que eu preciso me libertar. E me ajude a perdoar. E eu quero perdoar em nome de Jesus. Amém. A vitória é nossa em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Nós vamos agora celebrar a ceia do Senhor. E a ceia do Senhor, ela é celebrada com dois elementos. Nós temos aqui o pão e o cálice. E Jesus, antes de ir até a cruz, antes de enfrentar a prisão, ele reuniu seus discípulos. Ele recomendou que preparassem a mesa. E quando ele chegou à mesa para cear com seus discípulos, era uma celebração costumeira dos judeus, porque eles celebravam a Páscoa. E essa Páscoa era uma celebração de engrandecimento ao nome de Deus, porque Deus havia libertado o povo do cativeiro no Egito. E o sangue representava exatamente o sangue do cordeiro que foi passado nos umbrais das portas, para que aquela casa onde tivesse a marca de sangue, a morte, o anjo da morte não entrasse, para matar os primogênitos dos judeus. E ele só entrou na casa onde não tinha o sangue do cordeiro. E aí os primogênitos dos egípcios foram mortos. O sangue do cordeiro hoje é passado nos umbrais da porta do coração daquele que se abre para Jesus. E a morte eterna passará direto, porque onde tem um coração lavado pelo sangue de Jesus, os umbrais da porta do coração está marcado. Aqui tem alguém que alcançou a vitória, que alcançou a vida, que alcançou a esperança de vida eterna em Cristo Jesus. Então, ao comermos o pão, ao bebermos do cálice, nós rememoramos que momento majestoso, que a partir daquela celebração, que foi a última celebração dos cristãos judeus pela Páscoa, e passou a ser a primeira celebração dos judeus, dos cristãos, para marcar a libertação contra o pecado, a vitória sobre a morte, a certeza de que quem crer em Jesus é salvo e vencerá também a morte, pois quando a morte terrena chegar, não será o fim, mas será o desvendar de mistérios que estão reservados aos cristãos em Cristo, aos cristãos que foram salvos por Cristo Jesus e que vão adentrar ao lar celestial na terra prometida, lá no céu. Oh, glória a Deus! O pão, ele simboliza o corpo de Cristo que foi pendurado naquela cruz. O cálice contém o suco de uva, que simboliza o sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz. A Bíblia diz que o sangue é o alto preço que Jesus pagou
para que pudéssemos ter a vitória, o perdão e sermos comprados com precioso preço, para que pudéssemos declarar: eu sou de Jesus. Aleluia! Então eu te convido agora a celebrar a ceia comigo. Pegue o pão que você já separou aí e neste momento eu quero lembrar você que Jesus, ele orientou dizendo: este pão é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso todas as vezes que comerem em memória de mim. O pão, ele é pão, mas ele representa o corpo de Cristo que foi pendurado na cruz do Calvário. O pão, ele não é o corpo, ele representa o corpo. E agora nós vamos comer este pão, rememorando aquele momento dramático em que Jesus foi pendurado na cruz por mim e por você. Comamos do pão. Glória a Deus. O cálice, ele é o alto preço que Jesus pagou. O sangue do Cordeiro Imaculado que foi derramado na cruz para que pudéssemos ter o perdão do pecado. Se você crê que este cálice, cujo suco de uva está aqui dentro, representa o sangue de Jesus, e que este sangue foi o preço para que você pudesse dizer: eu sou de Jesus, levante a sua mão e diga: aleluia, eu creio. Glória a Deus, nós cremos nessa verdade. O texto diz: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Faça isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Diz o texto que Jesus bebeu juntamente com os seus discípulos. E nós agora vamos beber, rememorando o sacrifício de Jesus, que foi o alto preço que ele pagou na cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos ter vida e vida eterna. Tomemos do cálice. Vamos orar? Deus de amor, muito obrigado, Pai, porque nesta manhã podemos cantar, podemos ler textos bíblicos, podemos ouvir a Tua voz, podemos rememorar o sacrifício de Jesus, que não foi o fim da história, antes o início de uma nova história. Vida eterna, ressurreição, vitória é o que está reservado a todo aquele que crê no Senhor. Pai, que vidas aqui tenham nesta manhã, ao ouvir a Tua palavra, encontrado força espiritual para perdoar, para se libertar de qualquer mágoa, de qualquer rancor que porventura esteja morando em seu coração. Eu coloco estas vidas diante dos Teus olhos de amor e abençoa com toda sorte de bênção, e que escrevam uma nova história a partir de agora. Abençoa a Tua igreja que se reúne para celebrar a vitória de Jesus. Muito obrigado, porque a vitória de Jesus sobre a morte é a garantia da nossa vitória. E almejamos o dia em que o Senhor virá para nos chamar e declarar pelo nome, e nós podermos dizer: eis-nos aqui, leva-nos, Senhor, e viveremos eternamente nos céus contigo. Muito obrigado, Pai. Aceita a nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém. Eu olho para a cruz. Para a cruz eu vou, no seu sofrer participar, sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do justo Deus. Pela cruz me chamou
merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua casa. A minha oração é que a graça de Jesus seja sobre a sua vida hoje e sempre. E continue conosco hoje às 18 horas no nosso canal do YouTube, na nossa página no Instagram, em mais uma celebração. A sua vida é de Jesus, então vamos adorar aquele que é o dono de toda a nossa vida. Bom domingo, boa Páscoa, que Deus abençoe.